Bem-vindos a mais um podcast da Rede Ideal, e hoje eu tenho a honra de conversar com o sócio da Rede Ideal, Francisco Jorge Rosa Filho. Ele é filho do senhor Francisco Jorge Rosa, que é o fundador da Rede Ideal, uma empresa que atua há mais de 6 décadas, em Ribeirão Preto e Passos, Minas Gerais, e também região de Ribeirão Preto, né? Então, Fran, antes de tudo, muito obrigado por sua presença, é sempre uma honra te ouvir e entender um pouco mais sobre o DNA da Rede Ideal, né? Ô, James, prazer estar aqui. Olá a todos, né? Sim, a Rede Ideal, ela é uma coisa, foi uma criação que tá dentro do meu espírito, porque eu digo para os amigos, para todos, diferente de todos que nasceram em maternidade, eu nasci na funerária. Né? A funerária foi fundada em 61 e eu nasci em 62. E a gente morava no prédio, a gente morava em cima da funerária. A funerária era embaixo, um salãozinho, e a gente morava em cima. Então eu brincava desde criança, pequenininho, 1 ano, aprendi a andar ali. 2 aninhos, eu brincava com os funcionários, tinha, né, a gente fabricava as urnas lá, tinha a carpintaria, então era muito aí, eles faziam brinquedinhos pra gente, estilingue, carrinho, né, então isso tá muito dentro da minha vida, né, isso eu vivi sempre, o setor funerário, né, então eu tenho assim, um carinho especial, e não é pra mim lá na minha raiz lá, que eu tenho comigo o que é o setor funerário, né, a funerária, os planos funerários, não é uma empresa que você tem um lado comercial dela, é uma missão. Tá? Poucas pessoas se dedicam a essa atividade, que é uma atividade complexa. Né? Funciona 24 horas, você lida com o sentimento das pessoas, e você tem que ter uma vocação para isso. Então, mais do que a parte empresarial, é a parte de missão que a gente tem da vida de servir as pessoas com o serviço funerário. Sim. E seu pai sempre transmitiu isso para vocês desde cedo, Fran? O meu pai, ele vendia para-raios em fazendas, né? E aí, a minha mãe ficava em casa, cuidando dos filhos, e aí surgiu a oportunidade de meu pai abrir a funerária. Isso lá em 61, ele abriu a funerária, e a minha mãe e o meu tio, irmão da minha mãe, tio Darcio, eles ficavam na funerária. E meu pai saía para vender o para-raio e montar os para-raios nas fazendas. E aí a funerária começou a ir bem, ele tinha um bom relacionamento, meu pai é uma pessoa que ele sociável, fazia muitas amizades, né? Então ele foi tendo um sucesso ali na parte da funerária, e ele deixou essa parte de vender e montar para-raio e se dedicou à funerária mesmo, e passou a viver disso mesmo. Então isso foi um nascimento pequeno, veio crescendo, né? 2 anos de funerária, ele já tinha um local, um espaço na cidade, que tinham 2 empresas antigas em Ribeirão, que eram tradicionais, né? Que tinham todo um relacionamento com a comunidade. Meu pai conseguiu entrar nesse espaço e pelo vínculo de amizade, pelo relacionamento social, ele veio construindo essa empresa, e ela veio crescendo. Então ele aprendeu a gostar daquilo, né? Eu não acredito que ele tinha isso como sonhos, né? Ele foi professor, né? Depois se formou em direito, tudo. Ele devia ter outros sonhos, né? Mas quando ele se dedicou ao serviço funerário, aí eu acho que virou uma paixão para ele, e ele começou a lidar com essa atividade, e aí quando você faz com amor, a coisa é diferente, né? Não, é verdade, a gente vê isso na Rede Ideal também. E como que foi de ter esse pai dividido, né, entre os negócios e a família, ao mesmo tempo que vocês também estavam lá, mas vocês também tinham que estudar, iam para casa, e aí como é que era essa convivência, né, de ver o pai ali como um exemplo, trabalhando, um empreendedor? Como eu disse no início, eu sempre vi meu pai como um diretor funerário, né? Eu sempre vi ele trabalhando na funerária. E ele sempre fez com muito carinho. E ele transmitia para mim, pessoalmente, assim, particularmente, eu sinto que ele tinha ele falava com tanto carinho,
que a gente passou a gostar também disso, né? Tinha as gozações nos amigos na escola, né? Tinha, né? O pessoal brincava com a gente, você vive da desgraça dos outros, né? Então tinha sempre esse bullying, né? Que era saudável também, a gente brincava. Mas aquilo nunca me afetou, eu sempre senti orgulho disso. E meu pai criou isso para dentro da gente, né? Ele ensinou que aquela atividade era uma atividade que necessária, né, essencial da comunidade, a cidade precisa ter esse serviço. Sim. E aquele que faz serviço tem que fazer aquilo com amor, com carinho e com dedicação para que atenda bem as famílias nesse momento. Um momento delicado, né, um momento que chega, você não sabe, as famílias chegam de estados diferentes, né, emocionalmente. Então, o meu pai sempre tratou o serviço funerário e ensinou a gente a lidar com isso. E ele tinha uma parte comercial bastante boa, assim, né? Ele era um empresário já, então ele conseguiu conciliar o serviço funerário, lidando com as famílias e fazendo o crescimento, a evolução da empresa, né? Sim. Ô Fran, em qual momento você notou, né, que você já estava absorvendo tudo isso, essa questão dos negócios? Aí eu vou deixar aqui de brincar porque o negócio vai ficar sério, né, daqui a pouco, né? Como que foi essa transição? Então, bom, como eu disse, a gente vivia muito dentro da empresa, né? Brincava lá e tal. Eu com 14 anos, 15 anos, eu aprendi a dirigir carro com 10 anos, 9 anos, né? Meu pai na época ensinava a gente, então a gente tinha uma chácara aqui nas Palmeiras, aqui em Ribeirão, a chácara da família. E a gente ia para lá e ensinava a dirigir de Kombi. Kombi era fácil, né? Porque Kombi era uma pequenininha direção em pé, né? Então a gente ficava quase que em pé dirigindo. Então ele ensinou a gente a dirigir. Com 14, 15 anos, eu começava a viajar com os funcionários que iam fazer remoções, né? Então eles iam viajar para qualquer cidade, eu queria ir junto, porque eu queria dirigir. E eles deixavam eu dirigir. Escondido do meu pai no começo, deixava. Então, aquilo já foi uma introdução para isso, né? Não que eu trabalhava, eu ia de passeio mesmo, só para ter o prazer de dirigir. Então, eu dirigia os carros funerários, às vezes ia buscar algum corpo ou levar, né? Fiz viagem longa, fiz viagem pro Paraguai, né? Então, aquilo para mim era festa, né? Sim. Então, aquilo entrou. Mas aí eu tinha escola, tinha diversão, tinha os amigos, e aquilo tudo foi passando. Então, lá com 16, 17 anos, eu tinha um grupo de amigos, viajava, tudo, mas sempre morei em Ribeirão. Então, sempre estudei em Ribeirão, sempre vivi muito próximo. Meu pai sempre levou a gente para dentro da empresa, né? Ele pequeno lá, ele sempre fez essa integração, né? Vem trabalhar, você precisa trabalhar, você quer comprar alguma coisa, você vai trabalhar para receber um dinheirinho. Então tinha essa coisa com a gente. Mas a gente ainda era muito, muito jovem, eu, né? Muito jovem, então não dava muita importância. Eu fui realmente começar a me dedicar à empresa foi com 21, 22 anos. Aí já passou aquela fase da adolescência, aí entrou para as faculdades, aí o ciclo de amizade, aí começa a ter uma vida mais, aí você quer ter mais dinheiro, né, para viver, para construir alguma coisa. Então comecei lá com 21, 22 anos, eu fui trabalhar numa floricultura que a gente tinha. Tem uma outra curiosidade aqui, né, a primeira floricultura de Ribeirão Preto foi meu pai que trouxe para cá, tá? A gente tinha necessidade de ter as flores e as coroas de flores para cerimônias, né? Sim. Então, ele trouxe um florista de São Paulo, uma tia minha, irmã do meu pai, a tia Rosinha, falecida também, ela conhecia e esse florista e trouxe para Ribeirão e montou a floricultura, chamava Rosa de Ouro. Então, foi a primeira floricultura em Ribeirão, e aí, dali, a floricultura, a coroa de flor passou a ser um complemento na homenagem, na cerimônia mesmo. Faz parte hoje, como faz parte aí disso há muito tempo, né? Sim. Eu não me lembro a data, mas foi bem no começo também. Deve ter sido 60 ainda? 65, por aí, okay. 66, por aí, um pouco mais talvez, né? Mas eu acho que não passou dos anos 70. Olha, então foi a primeira floricultura aqui em Ribeirão. Foi a primeira floricultura de Ribeirão. E houve também um pioneirismo também na questão de planos funerários também, né? Porque uma coisa é a funerária que está ali operando. E aí há uma disrupção já nos anos 60 da criação dos planos funerários em Ribeirão Preto. Conta um pouquinho pra gente também desse pai visionário. Bom, o plano funerário ele foi uma
uma ideia que surgiu de a história que eu conheço, alguns diretores funerários estiveram na Argentina num campeonato de futsal, né, futebol de quadra, aquela coisa, e eles viram esse plano funerário lá. E eles copiaram para cá. E a região que copiou foi a região de Ribeirão, de Rio Preto, de Campinas. Então, surgiu, eu não sei exatamente quem começou primeiro, mas começou bem aqui na nossa região mesmo, né? Uhum. Então começou lá em 1968 para 1969, implantou esse plano funerário no interior de São Paulo, e o pessoal tinha muito receio, né? Algumas empresas entendiam que o plano funerário ele ia acabar com o serviço funerário de alto padrão, né? Falar, o pessoal vai pagar plano e depois não vai fazer mais os serviços, as cerimônias de luxo e tal, né? Mas o meu pai acreditou muito no plano, ele investiu bastante nisso. Então ele começou a fazer o plano e ele cresceu muito rápido. O pessoal começou a trabalhar, quem vendia o plano, fazia adesão, eles acreditaram muito. Uhum. Então isso foi que fez o sucesso do plano. E ele começou a atender as pessoas de baixa renda. Tá? As pessoas que tinham uma necessidade de fazer uma cerimônia funerária, prestar uma homenagem, Sim. mas não tinha recurso. E o serviço funerário sempre foi caro. Não é porque é caro porque se explora, é porque a estrutura montada para atender um funeral, ele é complexo. Trabalha 24 horas, né? Você tem que ter o carro específico para aquilo, você tem que ter todo um material de EPI, para trabalhar. Então ele tem esse custo, como o hospital tem, né? Então é muito parecido, né? Uhum. E poucas pessoas se dedicam a trabalhar, né? A pessoa se propõe a trabalhar no serviço funerário. É difícil a gente arrumar a mão de obra, contratar colaboradores, porque a pessoa tem que passar pelaquela fase do medo, né? Então isso é complicado. O plano funerário ele veio equilibrar isso. Então, você vê que tem famílias simples que pagam o plano funerário e famílias de alto padrão que pagam o plano funerário. Sim. E elas são atendidas nos mesmos lugares, né? Nos mesmos velórios e ali. Então, num velório, você vai no velório, você encontra o patrão, encontra o funcionário. E ali eles são iguais. Então, essa atividade, assim, ela equilibra muito essa parte da diferença, né? Sim. Social. Então o plano ele teve o sucesso por conta disso. Pessoas que começaram a pagar o plano eram pessoas simples, que trabalhavam na casa e os patrões começaram a ver aquele plano e começaram a comprar o plano também para eles. Olha então só. A gente vê hoje o plano funerário no Brasil inteiro, ele é um sucesso, né? 80% da população aí ou conhece ou tem o plano, né? Sim. Então é bem conhecido. Ele era meio... tinha uma rejeição. Funerária, né? Eu tenho um amigo que não vai na funerária, não ia me visitar no escritório, tinha medo, né? Passava do outro lado da rua. Uhum. Então existia muito disso. Depois eu conto a história por que mudou isso. Uhum. Sim. Não, é incrível como quando você vai narrando, né? Tem a questão da missão, né? E a questão da resiliência. Porque como você falou, Fran, não é fácil manter toda essa estrutura, né? Então você precisa ter pessoas também dedicadas que saibam atender, prestar aquele atendimento, né, de uma maneira também acolhedora. Acho que essa é uma palavra-chave, né, e pouco a pouco isso vai sendo transmitido também através da sua família, né, a gente vê que a Rede Ideal é uma empresa também acolhedora, né, sou do marketing lá, estou lá recém-chegado, mas a gente vê que a gente é bem recebido, então isso ainda é transmitido, está mantido lá dentro da empresa. Faz sentido essa questão do legado do seu Francisco? A gente sentia ele, mesmo eu não tendo conhecido o seu Francisco, a gente sentia ele lá, a presença dele lá, ainda nos valores, na questão da missão. Eu também, quando eu entrei, eu percebi isso, né? Tem uma missão aqui dentro, falo isso muito com a Dani, com o Antônio lá dentro, falo, tem alguma coisa diferente. Faz sentido isso? Sim, é assim, a gente tem um dado histórico que as famílias passam diretamente pelo setor funerário a cada 10 anos, tá? Mas elas criam um vínculo com a gente, né? Então a pessoa chega naquele momento de dor, né, de perda, né, aí vai começar a sentir aquela coisa da ausência, né, e a saudade, o luto, né, em si, e aí ela cria um vínculo com quem está atendendo. Então isso
por isso que eu digo que é difícil você conseguir os colaboradores para essa atividade, porque você tem que ter uma pessoa que tem essa habilidade de absorver aquele impacto da família sem que ele se envolva emocionalmente. A gente não pode se envolver com a dor de todos, mas a gente tem que ter a habilidade e a sensibilidade de absorver naquele momento. Então, as famílias que vão lá, as pessoas que vão tratar do serviço, elas criam um vínculo muito forte com a gente. Então, eu tenho lá, você diz da imagem do meu pai, né, que isso vem, eu tenho amigos que o avô foram lá cuidados pela funerária pelo meu pai, que tratou com o pai deles, né? Então, eles tem assim, quando fala comigo, fala assim, quando faleceu o meu avô, meu pai foi lá e conversou com seu pai. Eu me lembro, eu era pequeno, conversava e tal, e meu pai é muito amigo do seu pai, né? Olha. E às vezes a gente não sabe assim, eu conheço aquele meu amigo, mas não convivi com ele, ou com o pai dele, assim, mas ele tem essa coisa do vínculo, e isso meu pai ensinou bastante pra gente. Ele falou, olha, esse envolvimento que a gente tem, essa confiança, porque é uma confiança, né? A pessoa faleceu, a mãe, né, ou a pessoa querida, e ela vai na empresa e confia na gente para fazer o atendimento. Então, e o funeral, ele não é um atendimento simples, é uma cerimônia, é a cerimônia mais importante que tem na vida, né? Se você pensar, existe o nascimento, existe os 15 anos, debutantes, existe o casamento, são todas importantes. Mas a cerimônia de despedida, se você olhar nas culturas, ela é bem forte nisso. Existem vários tipos de cerimônias, mas a cerimônia, e cerimônias fúnebres, né, ela tem aquela coisa da passagem. Então, isso marca. Então, quando a pessoa lembra, ela lembra da última vez. Então, ela lembra do velório, ela lembra da pessoa no hospital, ela lembra do cemitério. Então, isso marca a pessoa e ela lembra de quem atendeu. E muitas vezes ela chega na empresa para ser atendida e fala, oi, tudo isso, já chama a gente pelo nome. A gente passa bastante gente, a gente não tem essa memória, né, de elefante, né? Mas isso é uma coisa assim muito... Então, a gente traz dessa imagem do meu pai lá dentro da empresa, porque ele passou muito isso pra gente, né? E a gente ele criava muito... o vínculo com os colaboradores, o pessoal nosso lá que trabalha lá, é muito grande. Então a gente troca ideias e é uma família, né? E se envolve muito nisso. Então tem os exemplos que eles contam, tem os exemplos que a gente conta, junta isso e vira um bate-papo que você vai aprimorando a nossa atividade, né? O nosso atendimento e tudo mais. E colabora nos valores, colabora na cultura, né? A gente tem a Dani também, que preserva muito essa questão de ter lá um clima saudável também entre todos, né? Também, né? O respeito. A gente percebe que isso é muito vivo lá dentro, né? E eu sempre pergunto para ela, Dani, de alguma forma isso vem lá de trás, né? Vem carregando, e a gente transmite isso também para o cliente, né? Porque o cliente acaba ficando no centro das decisões também da Rede Ideal, né? E Fran, como que é agora conviver, né, com gerações, né? Quando eu entrei, você estava lá já passando o bastão para os filhos, aí já no outro ano os filhos acabaram assumindo também a cadeira também, da dona Margarete também, né? Acabaram também entrando. Como que agora você está olhando para o seu pai, você está no centro aqui, né? Você está olhando para o seu pai, você tem acaba que tem essa visão do seu pai. Como que transmite isso agora para os filhos, né? Essa convivência entre as gerações? Como que é esse desafio? É um desafio. Um desafio bastante grande, né? Como a gente lida direto ali com a empresa, né? Eu particularmente estava muito na operação, então Sim. Eu tratava todo dia ali, então era uma coisa assim que não desligava, né? Eu ainda não desligo, né? Não desliguei, né? Então é difícil. Mas então a passagem do meu pai pra gente não foi uma passagem programada, tá? O meu pai começou a ficar doente em 1988 e ele faleceu em 92. Ele ficou 31 anos na frente da empresa. E aí a gente assumiu, né? Eu já trabalhava com ele, já era muito próximo dele, né? E então
Foi uma passagem, mas eu já conhecia, mas não conhecia a parte administrativa disso. Fazia algumas operações para ele, né? Ali lidava com o banco, às vezes um gerente, uma coisa que tinha ali, os pagamentos, algumas coisas, mas não tinha aquela coisa da responsabilidade minha, era sempre dele, né? Sim. Ele que era o responsável, então ele qualquer coisa ainda eu me reportava a ele. Aí eu assumi lá em 92 e aquilo foi, né, um impacto. Eu tinha 30 anos, né? Já era um senhor quase, mas ainda tinha aquela mentalidade de adolescente, né, construindo ainda a vida, né? E isso foi assim, foi uma construção, porque a gente começou, a gente era muito focado na empresa em Ribeirão e na nossa região. Depois disso, eu comecei a participar mais nos sindicatos, nas associações, né? E fui conhecer empresas no Brasil todo. A gente foi no primeiro congresso que eu fui fora do Brasil, foi na Argentina, em 1994. Aí a gente começou a fazer congressos aqui no Brasil. Aí vieram empresas de todas as regiões do Brasil participar, e a gente foi tendo essa troca de informações. E aí a gente passou a conhecer as regiões e passou a sentir que muitas famílias não criavam sucessores, porque os donos de funerária, e até hoje é assim, eles criam os filhos viram médicos, advogados, administradores de empresas, mas de outras empresas, não querem vir para o negócio da família, ou por rejeição mesmo à atividade, ou porque encontram outras oportunidades e ficam lá. Então, existem muitas empresas que não têm sucessores. E no caso da nossa empresa, da Rede Ideal, a gente sentiu a necessidade que a gente tinha que criar esse modelo. Então, né, eu e a Margarete, a minha irmã, a gente começou a construir essa ideia de fazer um trabalho de governança, de como trazer esses sucessores para a empresa, como manter a raiz da empresa, né, o DNA continuar, né? Existe a evolução, modifica, a gente entende isso, mas como é que a gente vai construir um modelo que a gente consiga passar o bastão sem que perca essa característica? E a Daniela pegou muito bem isso, né? Ela trabalhou com a gente antes de assumir a gestão da empresa, ela tinha trabalhado já um tempo antes. E aí ela pegou muito o espírito da gente, o espírito da família, aquilo tudo. E ela ajudou bastante nisso. Hoje, eu fiquei lá na empresa, então de 92, né? Vamos lá, com uns 30 e poucos anos, né? Também. Eu acho que é um tempo legal para você ficar na frente de uma gestão e criar os sucessores para que eles possam assumir e continuar a crescer, né? E eu acho que isso foi bastante saudável. Então hoje a gente tem isso. Foi difícil para mim, né? Eu não queria sair, né? A cadeira lá é confortável, a cadeira do chefe, né? Então, mas foi bastante interessante. E é um modelo de gestão pouco habitual no setor funerário. Geralmente o pai fica lá, falece e aí os filhos assumem, né? Sim. É difícil sair antes de falecer ou ficar com alguma doença, incapaz, alguma coisa assim. Então, algumas empresas, aí não são muitas, mas já vêm adotando esse modelo, que é para perpetuar mesmo. As funerárias no Brasil, elas tinham uma vida, apesar de ser muito longa, muitas empresas acabavam, né? Mudavam de mão por conta de não ter sucessor. Diferente das empresas nos Estados Unidos, na Europa, né? Que são empresas milenares, né? Você pega a empresa, a família está lá 300. Eu fui numa empresa na Espanha, no congresso que eu fui lá, a empresa tinha 300 anos, né? Eu falei, puxa, como é que sobrevive isso, né? Então isso, a gente pega essa informação, traz para dentro de casa e fala, como é que eu faço esse trabalho da minha família? Então, uma coisa é educar os filhos para que façam suas faculdades, né? Aprendam a outra atividade, vão trabalhar em outros setores, isso é importante. E olha para o negócio da família. Esse é importante, porque se esse negócio, como tem algumas empresas, vai para uma área muito comercial, ele perde aquela sensibilidade, o que a gente tem de tratar ali o serviço funerário como um serviço de funerário mesmo, e fica muito comercial. A gente vê isso em grandes cidades, né? A gente vê em São Paulo, é uma coisa muito fria, né? Sabe, nas capitais aí, a gente nem ouve falar de uma cerimônia do serviço funerário mesmo. São poucas coisas que a gente ouve quando tem algum artista muito
de renome, alguma coisa assim. De comoção nacional, não uma comoção. Exatamente. Aí você vê como vai sair na televisão, aí tem outro tratamento. Mas aí é uma outra atividade. Mas ela ainda é muito ligado às famílias. Sim. Então, de uma certa forma, há uma profissionalização também ali de vamos atrair executivos para dentro da Rede Ideal, e há também uma condução dessa governança, e eu sei também que tem a Fundação Dom Cabral também por detrás disso daí. Foi duro reconhecer isso? Sim. É assim, né? Não mexa no meu queijo, né? Aquela história, né? Então você está ali fazendo do seu jeito e aquele modelo está na cabeça da gente. Então quando você começa, olha, e a gente tem aquela ideia de que os setores são diferentes, né? Aquele setor faz isso, mas aquilo é uma indústria, aquilo faz isso, aquilo é o comércio. Aquela é uma prestação de serviço, mas não é igual ao meu, né? Mas não é. No final, a administração, a gestão é muito similar, né? Tem alguma característica ou outra, mas pequena. Então, a vinda da Fundação Dom Cabral, ela trouxe um amadurecimento para nós do setor. Como eu te falei lá, eu participava de associações, né, sindicatos, feiras, né, fui em algumas feiras pelo mundo aí, e aí a gente vai vendo as outras empresas funerárias, de planos, e como é que é a atuação delas, cemitérios, né? Hoje o crematório é uma coisa que está pegando bem aí, mas já é uma coisa muito antiga, né, na Europa, nos Estados Unidos. Culturas, né? Cultura, isso. A própria, aqui na América do Sul tem alguns países que já têm a cremação há muito tempo, né? E é uma coisa que pegou bem, né? E aí, a gente participando dessas feiras de congresso, foram se formando grupos. E a gente formou um grupo que é o Grupo Invita. Hoje é um grupo bastante sólido e com grandes empresas do Brasil. É um grupo lá, que é a sede em São Paulo, e a gente tem ali a troca de informações. E a Fundação Dom Cabral faz a atuação dentro do grupo e nas empresas do grupo. E a gente trouxe ela para a nossa empresa, para ajudar nessa gestão e nesse modelo de governança corporativa. Então isso deu uma outra abertura para a gente entendeu como é que esse mercado funciona, entendeu a responsabilidade do empresário com a empresa, com o negócio, né? E a importância de ter sucessores no negócio, na empresa. E era filho misto de empresa familiar com empresa profissional. A empresa não deixa de ser familiar sendo profissional. Ela continua sendo familiar, mas profissionalizada. Então as famílias, os sucessores, os herdeiros, eles vão aprendendo o lugar deles na hierarquia e dentro da empresa. Isso faz com que ela, né, sobreviva muito tempo. É importante também unir, né, o DNA, né, tudo que a família traz também de experiência com os profissionais que vão se somando dentro da Rede Ideal também, né? Aí dá um híbrido, eu diria. Sim, eu vou dar o exemplo né, você, o James. Você vê, a gente tinha, assim, foi no mercado para trazer uma pessoa na área de marketing, né? Sim. E aí eu vi nos seus olhos, você olhou esse setor, né? Brilhou, né? E falou, olha, é um setor diferente, mas com oportunidades. Sim. Então, quando a gente foi construir o organograma de gestão, tudo, né? As caixinhas, a gente ainda não tinha aquela né, na cabeça da gente como é que funcionaria, né, da gestão. Então, e aí quando a gente montou junto com a Fundação Dom Cabral e trouxe as empresas para ajudarem a construir essa gestão com os diretores, né, os gerentes, supervisores e tudo isso, a gente viu que existia a necessidade de um treinamento para isso, para quem estava chegando. E trazer para esse pessoal que está vindo para a empresa o sentimento nosso também, né, para que a pessoa não fosse só realmente entrar no negócio, faz o trabalho frio e vai embora. Não é assim, né? A gente não entende isso. Sim. Porque, como eu disse lá, está mexendo com sentimento, né? Está mexendo com gente diretamente, né? E ali com o emocional também, né? Então, esses colaboradores que a gente trouxe para construir essa base foi difícil, muito difícil. Passaram vários, né? As pessoas vêm, né? Trazem as suas ideias, mas
entender mesmo o negócio, poucas pessoas conseguem entender, né? As pessoas a fundo, né? Então existe conhecer o que foi o passado, como é que está o presente e onde o futuro pode chegar, né? Sim. Então isso é uma construção que poucas pessoas têm essa visão. É verdade, é verdade. Em linhas gerais, então, resiliência consiste, para a Rede Ideal, né, consiste, então, carregar esse DNA, olhar sempre ali para o fundador, as lições, os valores, né, a cultura, né, isso daí tem que estar vivo dentro da empresa, de fato, né. Num dado momento, a resiliência deve ter te falado, vai para a fundação, vamos implantar governança, vamos trazer a Dani também, né, o Antônio, que também já está também um tempo na empresa, pelo menos começou como estagiário e hoje é o nosso controles internos, aí vem o James, vem outros profissionais também, e cada vez mais vai ficando profissional, então essa resiliência vai também te dando respostas, você vai tratando essas dores dessas respostas, você ficou mais de 30 anos na frente também da empresa, agora você também, como você falou, eu não parei, aí os filhos estão num conselho também, né, ali estratégico, então a resiliência vai te trazendo essas respostas, de uma certa maneira trabalha a mentalidade também de todos ali que estão dentro da empresa, e aí a gente tem uma Rede Ideal longeva e inovadora? Sim, a resiliência ela é importante, você se dedicar a pensar, né, no futuro é uma coisa bastante difícil, né? Ninguém gosta de ficar pensando que viver o agora, né? O futuro a gente sempre pensa no futuro como se fosse uma coisa, a maioria é trágico, né? O que pode acontecer, eu posso perder isso, eu não vou, né? Então, olhar para dentro, para as pessoas que estão com a gente, para os que vão assumir o negócio, a gente insistir com isso, né? Ter esse conceito de que precisa, né, manter a empresa, Sim, precisa manter o negócio. A gente não tem só a empresa para a gente, né? A gente tem lá muitos colaboradores, que famílias dependem disso, né? sim. Gerar a oportunidade para outras pessoas, né? Pessoas que entram na empresa, pessoas que começam a fazer parte da família, né? Então isso e essa persistência de assistir sabe, foi difícil para quando eu comecei a sair da operação, né? Sabe, a não controlar mais o caixa, né? A gaveta do dinheiro, né? Tem que controlar a distância, né? Então, e é uma insegurança disso, né? Sim. Então você vai criando ferramentas disso, né? Vai olhando o que existe no mercado e a gente olha as grandes empresas, grandes corporações, elas conseguem, né, fazer uma gestão disso. Então, esse trabalho é um trabalho que ele não termina, né? Ele não tem fim. Sempre uma evolução. Então, esse modelo, essa gestão que a gente vem fazendo, esse trabalho com todos, né? A participação de todos o conselho, né? O conselho foi... Hoje, os conselheiros, né, são os sucessores, são herdeiros, né? Estão entrando como cotistas também. Uhum. Eles fizeram curso de conselheiro. Tem lá, a gente tem um acordo de sócios, onde o acordo de sócios tem lá toda uma regra, né, para como vai participar da empresa. Não eu sou herdeiro, é meu também, eu quero uma cadeira ali, né? Não é isso, né? Uhum. É assim, vai se qualificar, vai para o mercado, aprenda como é que funciona, né, entre na escadinha, né, conhece o negócio, a empresa, aí você vai, né, ocupar uma cadeira lá se tiver competência. Então funciona assim. E assim é todo o escalão que tem, né? E a hierarquia é uma coisa muito importante, tem que existir. A hierarquia ela faz com que tudo funcione como uma engrenagem. Então, hoje nós temos lá o conselho, né? Temos a diretora executiva, né? Uhum. Os diretores de gerentes. Uhum. Então existe toda uma estrutura para que há um respeito e a engrenagem rode, né, sem muitos solavancos. Existe alguns? Sim. Mas essa persistência de manter o modelo, a gente vai aprendendo e aprimorando. A gente não consegue implantar ele muito rápido, né?
É uma coisa que você vira a chave, coloca uma pessoa lá, a Fundação Dom Cabral entra lá e muda tudo pra gente, né? Não é assim, né? Uhum. A gente está com a Fundação Dom Cabral, eu acho que há uns 4 anos, eu não me lembro. 5 já? 5 anos, né? Nós ganhamos prêmio, exatamente. Uma premiação. 5 anos, né? E ainda estamos construindo, né? Não vai ficar pronto, né? Sim. Ele vai sempre estar aprimorando, né? Então, a Rede Ideal está preparada, então, para esse futuro, que é sempre próximo, não tem jeito, né? E que, como você mesmo disse, né, Fran, não para, né? É difícil, né, parar. E aí a gente vê os sinais, né? Sinais de inovação e sinal de investimento. Tem um prédio agora na Avenida Independência, da Rede Ideal. Recentemente houve o hasteamento da bandeira, que ficou agora ao lado da funerária, que é conduzida também pelo Santiago Garcia e o time dele também, né? Que já está há mais de 30 anos também, pelo que eu sei também. Você conhece Santiago já de tempos, né? Que você estava me contando a história aqui agora também, né? Sim. E aí a gente tem uma central de negócios, a responsabilidade aumenta, né? Ali vai ter o atendimento e outras inovações também aqui, que eu não vou dar o spoiler, né? E ao lado também ali da funerária, esse conjugado, esses empreendimentos. Como que você vê tudo isso, Fran? Porque está crescendo e tá visual, e o que eu ouço, né, na cidade, eu sou usuário de Uber, né, quando eu cheguei aqui eu ouvi uma coisa, né, assim, eu tinha uma missão de trabalhar a marca, né, a gente é multibenefícios também, a gente tem outras soluções para a vida, a gente cuida por toda a vida. Hoje, o que eu ouço é, nossa, tem um prédio na Avenida Independência ali, da Rede Ideal, ficou muito lindo, magnífico, né? Meus filhos passaram ali, eu falei, o pai trabalha naquela empresa, meu filho, nossa, pai, é grandioso, né? Então, mas ao mesmo tempo tem uma responsabilidade para manter pés no chão e uma responsabilidade. Fran, como que funciona tudo isso na sua cabeça? Bom, eu vou buscar um pouquinho de história lá atrás, né? Para chegar no prédio da Independência hoje, né? Que é o que a gente está mais recente, tá? Na história da nossa empresa, a gente tem os prédios, eles foram construindo para poder atender melhor as famílias, né? Então, o prédio da Avenida Saudade, que foi o primeiro prédio que a gente teve, que foi inaugurado em 1962, né? Um prédio bastante antigo, era para abrigar a administração e receber as famílias. E havia necessidade de construção de estrutura para atender. No Ribeirão não tinha velório, né? Poucas cidades tinham velório. Velório geralmente eram dentro das Santa Casas, né? Ou dentro de igreja fazia os velórios, mas a maior parte era na residência. 95% eram feitos em residências. Então ia lá, a gente tinha as cadeiras para montar a cadeira na casa das pessoas, né, levava todo o material, os castiçais, né, o Cristo, montava, e aquilo era feito na sala, às vezes na sala de jantar, ou na sala de estar, tirava os sofás, tirava as coisas e montava lá a sala de velório, né? A cerimônia. A cerimônia, que na época chamava Câmara Ardente, né? Que a Câmara Ardente era o local onde ia se fazer o velório, né? E então isso era lá antes de 1974. Em 74, nós inauguramos o Velório da Saudade. Foi o primeiro velório do interior do Brasil de uma empresa privada, né? Então inaugurou o velório, era um velório super moderno na época, tinha música ambiente, parecia um aeroporto, tinha chamada para a saída do enterro com microfone, né? Tudo na época era muito, muito novo, né? Meu pai tinha essa visão assim, ele inovou muito nessa história do velório, né? Então ele construiu o velório lá, e aí o velório foi um marco para isso. Então, naquela época, o Velório da Saudade era o marco que a gente tinha. Né? E aí foram construindo outras coisas. Né? Teve Passos, né? Aí veio Passos, a gente construiu uma unidade em Passos. Lá ficou muito boa também, e lá tudo integrado, é um velório também, com atendimento funerário, com a parte de planos, a parte toda da gestão da empresa, tudo junto lá. Né? Então teve lá, aí depois a gente construiu o Velório da Paz, que é um outro conceito, né? Um conceito de ter uma luz natural, e o arquiteto que fez pra gente lá, o Barilari, ele veio com uma ideia muito nova também, né? Tirar aquele ar de fúnebre, de tétrico, né? Não ter cara de velório, né? Então ele parece mais um salão de festa, né? Mas é para ter esse ambiente de paz. Então, transmitir mais a despedida também, né? Essa é a ideia, né? De fazer assim, não ficar aquele negócio, é um velório, precisa ser pesado. Não precisa ser pesado.
Sim. Pode ser assim. Mas a memória... E aí a gente veio construindo algumas coisas. O prédio da Independência foi uma outra estratégia que a gente montou, porque a gente queria um local que fosse no centro de Ribeirão, fosse próximo para a cidade. Ribeirão cresceu muito. Hoje, Ribeirão, eu ando num ponto, no outro, a gente vê a distância que tem, né? Então a gente precisa de uma central. E a gente escolheu a Independência para ser isso. Né? A gente escolheu aquele local lá atrás, já faz bastante tempo, eu não sei exatamente quantos anos, mas a gente escolheu ir para a Avenida Independência, ir para aquela região. Então, tanto que a funerária nasceu primeiro lá, né? Sim. E depois a gente fez a construção do prédio lá, que primeiro adquiriu um terreno, depois adquiriu o segundo terreno do lado para poder aumentar, para fazer o prédio mesmo, né? Então, isso é uma inovação que eu acredito que vai ter vários, né? O prédio da Independência, ele é um marco para a gente, porque lá virou uma central de negócios para atender os associados da Rede Ideal. Atende particular, atende também. Mas o principal, né, o principal objetivo lá é os associados, são os associados. Eles são parte da evolução da empresa, né? Eles ajudam a construir. O principal, como é que fala? Ativo da empresa, o patrimônio da empresa, né? Entendeu? A gente tem lá os colaboradores e os clientes são os principais que a empresa tem, é a parte humana do negócio, né? Sim. O prédio ele está lá só para servir, mas aí a ideia foi que fizesse um marco também. Eu pulei uma fase que eu vou voltar um pouquinho, porque o crematório também foi uma evolução. É verdade. O crematório, a gente fez o prédio do crematório também num conceito um pouco diferente do que os outros construíram, que a gente viu de modelos, mas a gente seguiu um modelo que a gente achou que era o mais adequado. A cremação, ela não é a parte de velório, né? Ela não é aquela coisa de ir lá fazer a cerimônia de velório e chama todo mundo para ir lá fazer a despedida. Não, a cremação é uma área reservada para a família. Então ele é muito íntimo disso. A família está ali para fazer a cerimônia de despedida de cremação, quando ela faz a cerimônia lá, ela faz, e são poucas pessoas que são convidadas para ir lá. Então é convidado para ir lá. O velório é feito na sala de velório. Vai lá, a pessoa passa, né? Geralmente o Brasil tinha um conceito, uma cultura, né? Que hoje quebrou um pouco, mas que era a cultura de... Não, de fazer o velório e todo mundo ir na hora do enterro. Então fazia aqueles cortejos com 100, 200 pessoas, né? Tinha essa cultura. Se você olhar os filmes que a gente assiste, isso não é desse jeito, né? Na Europa, nos Estados Unidos, aqui na própria Argentina, na Colômbia. Os velórios são assim, as pessoas vão, fazem a visita, em muitos lugares agendam para fazer a visita, o horário, a visita à família e depois para o cemitério vai só a família. Você vê filme americano que vê muito, vai só o carro da funerária e 2 carros levando a família ali, que é só o próximo, né? Então, a gente tinha essa cultura, que também modificou. Depois da pandemia mudou muita coisa do serviço funerário. E hoje não é assim, hoje você vai no velório, o horário do enterro, né, o cortejo fúnebre é só com os mais próximos, né? Sim. Então isso modificou bastante. E o tempo de velório era muito curto também. Então, falecia, a família já queria enterrar no mesmo dia, né? Não, vamos fazer hoje, né? Falecia meio-dia, 5 horas já estava sepultando. Também deu essa acalmada, que era uma característica de brasileiro, né? Uma característica nossa aqui. Porque nos outros países, na maioria deles, existe um tempo para fazer o velório. Então é o tempo de preparar, da família ir para casa, descansar, no dia seguinte começa o velório, faz toda a cerimônia, depois faz o sepultamento. Então há um tempo da pessoa chegar no velório, de se preparar para ir para o velório, né? Eu estou mudando um pouco o foco do que você me perguntou do prédio. Né? Você vai voltar lá. Eu volto lá. O pessoal tem o brasileiro tem uma cultura de que ir no velório, né? Eu sou mecânico. Tô trabalhando na minha oficina, tô lá embaixo do carro, mecânico, tudo com macacão de mecânico. Aí ele vai no velório de uma pessoa conhecido. Ele vai de macacão, né? Como se ele estivesse trabalhando. E não é isso. Quando eu falei no começo, velório é uma cerimônia de despedida, né? Então, está se prestando uma homenagem. A pessoa tem que ir na casa dela, tomar um banho, se arrumar e ir lá fazer a homenagem. Eu não conheço diretamente a pessoa que faleceu, mas conheço a família. Eu vou fazer homenagem para a família daquele que eu tenho
o respeito pela família, por aquilo que foi. Consideração. Tem gente que não gosta de entrar nesse assunto, né? Tem. Entendeu? Tem. Você fala, mas eu fui lá. Não é. Você está indo lá homenagear. Então você chega lá, você cumprimenta as pessoas, né? Meus sentimentos, aquela toda. Né? Um abraço. E a presença sua, a pessoa, é um conforto que está dando para quem está ficando e está homenageando quem está indo. Então, por isso que eu digo que existe um pouco de confusão nisso, mas já vem mudando bastante. Tá? O velório, né, sei lá, 20 anos atrás aí era um barulho, né? Era um pessoal conversando, contando piada e tal. Hoje já está mais calmo, né? Hoje você vê que está dentro da sala, fala mais baixo, então pouca gente, né? Os velórios até de pessoas mais famosas tem feito o restrito para a família, tem o cordão para visitar, não é todo, né, não é uma festa de casamento, é uma cerimônia de despedida no momento de tristeza, né, de dor. Sim. Então, mas voltando, eu fui lá para falar do crematório. Do eco. Então o crematório foi essa estrutura que a gente pensou nesse momento. Ele está feito, ele é um crematório moderno, né, uma estrutura bem construída e bem adequada para que seja a cerimônia somente da família íntima despedida. Okay. E os velórios continuam sendo velório. Então não deixa de fazer velório. Faz o velório e faz a cremação. Muita gente acha que tirou com cremação não tem mais o velório. Não, tem. Eu não quero fazer o velório, então é uma opção. Mas a maioria faz. Faz o velório e faz a cerimônia de cremação. Voltando lá para o prédio da Independência, tá? A gente entendeu que precisava ter uma central para que pudesse receber todos os nossos associados, para que eles pudessem ter um conforto. Então lá, né, como você já diz aí, não vamos dar o spoiler, sim, mas a central lá é justamente para isso, para que o plano funerário dê mais benefícios, crie mais opções de atender em vida, né, para quem está associado à Rede Ideal. E esses benefícios eles se tornam tão atraentes que o plano não tem o valor financeiro. Você acaba, com os descontos, com os benefícios, ele acaba virando um plano gratuito. Né? Você pensar na forma do modelo do negócio. Verdade, né? verdade. Então a pessoa está pagando uma mensalidade, está usando os benefícios, né? Farmácia, tudo que tem, você vê os descontos e o que você necessita, são vários produtos e serviços que são disponibilizados. Então ele se torna um modelo autossustentável. Né? Sim. Entendeu? A telemedicina mesmo, uma consulta, se você for hoje fazer a jornada de uma consulta física, né, o custo que você tem, mais de deslocamento, mais o custo que é o do profissional da consulta, se você não tem um plano de saúde, e a gente sabe que só 25% da população brasileira, né, tem plano de saúde, então 75% ou está no atendimento público ou tem a experiência da telemedicina com a Rede Ideal. Né? Então, é uma telemedicina, inclusive, você é atendido em até 11 minutos. Né? Então, você economiza o deslocamento, você economiza lá o valor da consulta particular, porque nem todo mundo também, né, infelizmente, né, às vezes precisa pagar o particular, né, e se você pagar hoje a mensalidade do plano de R$ 85,90, né, você economiza nessa consulta 300, 350, 400 reais, você já pagou a sua mensalidade com a Rede Ideal. É nesse sentido, né, Fran? Gera uma economia, é autossustentável. Você tocou num assunto muito, muito importante, que é a telemedicina. Eu era completamente contra. Eu achava que aquilo, sabe, que o médico tinha que apalpar a gente, né? Que era aquela coisa. Mas a telemedicina, ela coloca a gente num conforto, que é o paciente, que parece que você não fica intimidado com o médico. Você se sente mais confortável de falar com o médico por videoconferência, né? Pela telemedicina. E você está numa consulta com um profissional altamente gabaritado, e ele tem o tempo de analisar e fazer uma checagem nas informações que você passa. Sim, certo? Sim. Ela não é uma cirurgia, é uma consulta, né? Então, e a consulta a informação é que você passa, que o médico faz o diagnóstico.
essa parte evoluiu assim, de um tanto. No começo eu achava meio estranho. Hoje eu falo, nossa, é um caminho, né? Um caminho para o quê? Deslocamento da pessoa para ir num consultório médico, fila de espera, né? Ficar lá aguardando, aí tem o atraso, coisa que não tem na telemedicina, né? Pelo menos eu não vi nenhuma consulta atrasada, né? Não tem, é imediato. Você marcou o horário, tá lá, agendou, fez, então, e a consulta é feita. Então, todo esse transtorno, aquela coisa, né, de o paciente, né, tinha que ser muito paciente para ficar esperando 2 horas para ser atendido por um médico, né? Exatamente. Hoje, com a telemedicina, deu uma evolução nisso e dá uma qualidade de vida para a pessoa, né? Sim. Se ela quiser fazer uma outra consulta, o preço é tão baixo que ela faz a segunda consulta, terceira opinião, né? Entendeu? Então, isso é muito bom. E a Rede Ideal está disponibilizando isso. Foi muito legal essa sacada, porque está conseguindo com que as pessoas que não tinham acesso a essa função, né, da telemedicina, porque isso era muito ligado ao plano de saúde, começou muito com o plano de saúde tinha telemedicina, né? Então você tinha que pagar o plano de saúde para ter uma consulta na telemedicina, né, por videoconferência. Ou você ia para o postinho lá e ficar na fila para poder ter uma consulta, né? E agendar para 3 meses e tudo mais. Na telemedicina, ela não tem, pelo menos eu não vi, não tem fila, né? Não. Ou tem, não tem, tem, né? Que esperar em até 11 minutos, 10 minutos ser atendido. Mas que fosse até 24 horas para fazer uma consulta mais detalhada, mas ainda é um prazo curto. Hoje você tem que esperar 3 meses para fazer uma consulta. Sim. Né? Com a consulta você já tem o diagnóstico. Aí você vai fazer os exames, aí você pode se aprofundar melhor para fazer o necessário para cuidar da saúde. Tá? Então, essa integração da Rede Ideal com a telemedicina, trazendo isso para os associados, é que muita gente ainda não conhece, mas quando passar a utilizar, vai ser um sucesso. Isso vai mudar o conceito da consulta no Brasil. E também, Fran, o ecossistema da Rede Ideal está todo interligado, né? Eu preciso comprar um medicamento com desconto. Eu obtenho a receita através da telemedicina, né? E eu vou à farmácia com essa receita, com QR Code, eles leem a receita e você vai ter o desconto. Eu tenho mais desconto, já está chegando na segunda mensalidade. Sim. Já. E assim, né? Não é receita no papel, né? É receita digital, né? Digital, é um link que a farmácia abre, né? O QR Code que ela lê, né? QR Code. Entendeu? E é consulta não, a receita controlado também. Sim. Tudo feito, não é, sabe? Então, você vê que essa é uma evolução, assim, muito... a gente tem um pouco mais de idade, olha para isso e fala assim, esse é meio estranho, né? Uhum. Mas aí você usa, você fala, puxa, é tão fácil, né? Como a gente aprendeu a usar o celular, né? Aprendeu a usar Excel, né? Essas coisinhas. Então, tudo era um bicho de 7 cabeças, né? Sim. Mas ficou muito bom isso. E aí vem credenciamentos de também profissionais médicos, a gente também tem os credenciados também na área da saúde, a gente também tem a questão do empréstimo de cadeira de rodas, né, da convalescência, e as pessoas acham, não, mas é só para senhor de idade. Não, gente, você jogou futebol, teve uma contusão, você vai precisar de um equipamento de convalescência, você vai na Rede Ideal lá, né, então deixa de comprar, você não precisa comprar isso, deixa isso com a gente sabe operar, né, então você já teve uma outra economia também, ou seja, a gente está cuidando por toda a vida, né. Fran, a gente está aqui já nos minutos finais do nosso podcast, é uma pena porque vou te convidar para outro já, né, porque você tem bastante aí história, informação, conteúdo também que é importante para quem está assistindo a gente, né? Qual mensagem final, Fran, você deixaria aqui para quem está assistindo a gente, né? E uma outra pergunta aqui, né? Como o seu Francisco hoje veria a Rede Ideal? Como é que você pensa essa reação? O que seria essa reação? Tá, eu vou responder a última pergunta que você falou, como meu pai iria enxergar hoje a Rede Ideal. Tá? Ele está com muito orgulho do que ele viu, construiu, por ter mantido a essência do nosso negócio. O modelo de gestão é um modelo atual, um modelo moderno, profissional, mas a essência da missão, dos valores, a essência dos valores
elas estão ligadas ao que ele começou lá atrás, né? Ao servir bem, né? Sim. Atender com responsabilidade. Então, eu tenho certeza que ele e minha mãe, eu acabei não citando, minha mãe, pulei uma história, mas a minha mãe ajudou a construir muito o Velório da Saudade na época. Ela foi para frente do negócio. Ela, quando inaugurou o Velório da Saudade em 1974, ela era a gestora do negócio, né? Ela implantou muita novidade lá dentro e acompanhou, e ela lidava com os colaboradores. Então a minha mãe e meu pai hoje, eu com certeza tenho orgulho de ver que a gente tem ainda as raízes no modelo. Sim. E a evolução da gestão, né? A evolução da administração. Tá? A mensagem que eu deixaria é o seguinte: primeiro, a gente teve uma ruptura do que era a morte antes e depois da pandemia. Tá? Então, antes da pandemia, tinha aquele medo da morte, ninguém falava em morte, né? Quando tinha um acidente na televisão, uma notícia, uma coisa, era muito trágico. Aí, com a pandemia, aconteceram muitos óbitos, e muita gente próxima, né? Então, foi uma coisa que chocou muito, e ali teve que se falar em morte, teve que se falar que a vida é muito sensível, né? A gente passa por isso. E aí, com essa comoção, o pessoal passou a olhar diretamente mais para o que é a morte, o que é um funeral, né, o que precisa. Então, isso deu essa mudança, por isso que eu digo que existem as duas fases, né? Então, a gente aprendeu a trabalhar após a pandemia com o conceito morte. Então, muita gente falando de morte hoje, né? Sim. Falando de luto, né? De como lidar com o luto. Até a gente tem aí um projeto, né? Um projeto social, o Ideal Acolhe, que é justamente para trabalhar psicologicamente a aceitação do luto com o tempo. Cada um tem um tempo do luto, né? Todo mundo tem. O luto não existe um prazo, né? Um mês, ou um ano, ou 10 anos, né? O luto é de cada um. Sim. Então, mas aprender a lidar com esse sentimento é muito importante, porque você consegue amadurecer a saudade e ela vira uma saudade saudável, né? Então deixa de ser aquela saudade doída que você acaba entrando em depressão, né? E se corroendo por dentro por conta disso. Então a mensagem que eu deixaria era: olha para a Rede Ideal, você que é associado, procura saber todos os benefícios que tem e utilize, porque usando lá você vai ter a noção do que tem de benefício. E quem não conhece, eu acho que tem que olhar para esse plano, ou olhar para planos funerários com outro conceito, de que a gente não está aqui definitivo, está de passagem, mas a gente pode criar uma homenagem, uma cerimônia né, antes de acontecer, e a hora que a gente passar por essa situação do falecimento, de um velório, a gente passa com mais conforto. Perfeito. Fran, muito obrigado por sua presença também, por esse podcast. Foi incrível. Eu sinto orgulho de trabalhar na Rede Ideal, né? Então é uma missão realmente, né? Como o Fran falou. A gente tem os projetos sociais. Entrem, né, no nosso site, nas redes sociais também da Rede Ideal. A gente tem o Instagram, a gente também tem o Facebook, né? Cada vez mais a gente está comunicando os nossos diferenciais. Como o Fran falou, você vem para a Rede Ideal, quanto mais você usar os benefícios, menos você paga a mensalidade. Então é algo sustentável, né? Tem muita gente séria por detrás. A gente tem o DNA do fundador, passando pelo Fran, passando agora pela terceira geração, um grupo executivo também que atua também seriamente, e a gente tem o foco no cuidar por toda a vida dos nossos clientes. Novamente, Fran, meu muito obrigado, e obrigado a você que assistiu aqui mais um episódio do nosso podcast. Até o próximo, Fran. Obrigado, James, até o próximo.